Bom dia, vamos lá então para mais um encontro. Vamos discutir então hoje como é que funcionam então as principais forças da mecânica. Nós já vimos então as leis do Newton, como é que elas se comportam, né? E está o nosso rapazinho ali. Vamos ver então como é que funcionam, como é que acontece as ditas coisas das principais forças da mecânica. Esse aí você vai encontrar, então, lá a partir da página 5 da apostila número 6. Então, veja bem, o que são forças? Então, as forças, elas são as causas do movimento. Então, um corpo vai entrar em movimento quando sobre esse corpo é aplicada uma força. Mas nós podemos, então, lembrar que a variação do movimento é a variação da sua velocidade, é a variação da sua direção, é a variação do seu sentido. Então, essas três maneiras que nós temos de ver como é que isso funciona. Então, veja bem, o que vai acontecer? Uma força, ela vai, primeiro, imprimir o movimento. O que significa isso? Significa que um corpo está em repouso, sob a ação de uma força, ele vai entrar em movimento. Daí, ele vai cessar o movimento. O que significa isso? Significa que um corpo, estando em movimento, se eu aplicar sobre ele essa força, eu posso cessar o movimento. Eu posso fazer com que esse corpo diminua o módulo, o valor numérico da sua velocidade, até que ele entre em repouso. Ora, eu posso, através de uma força, fazer a sustentação de um corpo. O que é a sustentação de um corpo? É aplicar uma força no sentido contrário à força-peso, de forma que eu equilibre esse corpo. Tá? Então, ele vai estar em equilíbrio estático. Também eu posso fazer a deformação. Então, eu aplico uma força num corpo, esse corpo sendo um corpo plástico ou um corpo elástico, eu vou provocar nesse corpo, então, uma deformação. Então, veja bem, das forças que elas vão acontecer, então, é a força gravitacional, força gravitacional, força gravitacional. A força gravitacional é a força-peso. Por favor, não confundam força gravitacional com a aceleração da gravidade. Então, a gravidade, tal qual nós a conhecemos, é uma aceleração, não é uma força. Essa gravidade, ela passa a ser força quando ela atua sobre uma massa inercial, como nós vamos ver lá. Então, olha o que acontece aqui. Ó. Nós temos aqui, então, nessa figura, né, essa esfera apoiada numa mesa. Ora, a força-peso pesa na direção e no sentido do centro da Terra. E veja que essa esfera, ela está em movimento? Não, ela está em equilíbrio. Quem é que equilibra? Então, quem equilibra é a força normal. A força normal é a dita força exercida pela mesa sobre essa esfera. Ora, veja bem,
As forças, elas são grandezas vetoriais, então nós chamamos de vetor-força. Ora, como a força é uma grandeza vetorial, ela vai ter as três características do vetor. Lembra do vetor? Né? Vocês vão, durante muito tempo, vão ouvir falar em vetor. Né? Então, é um vetor. Se ele é um vetor, ele vai ser o quê? Ele vai ter as três características do vetor. O módulo, que é o valor numérico, a direção, né? Que é para cima, para baixo, para esquerda, para direita, e o sentido. Né? E o sentido, quem dá o sentido é o sinal. A unidade da força é Newton. Então, a unidade no sistema internacional é o Newton. E como é que nós fazemos para medir a força? A força nós medimos com um aparelhinho chamado dinamômetro. Né? Então, está aqui o dito cujo do dinamômetro. Né? Então, você tem uma massa, essa massa ela vai deformar uma mola, né? E você vai fazer aqui a leitura. Então, através da deformação da mola. Gente, por favor, quem mede o peso, a força-peso, é o dinamômetro. A balança não mede peso. A balança mede a massa. O que é a massa? Quantidade de matéria que o corpo possui. Ora, veja bem, a força-peso. O que é a dita coisa da força-peso? A força-peso, ela surge quando eu tenho a aceleração da gravidade atuando sobre uma força. Veja bem, a força gravitacional é apenas uma força de atração. Não existe repulsão gravitacional. Então, o Nerdo já falou que matéria atrai matéria. Então, a matéria não repele matéria, nunca. Só vai haver repulsão se ele estiver situado dentro de um campo elétrico ou um campo magnético. Então, veja bem, a força-peso é quando a aceleração da gravidade atua sobre uma massa. Né? Então, vejam bem, não esqueçam de fazer a diferenciação entre peso e massa. Ora, a unidade de massa é o quilograma. A unidade de força é o Newton. A unidade de aceleração, como nós já vimos anteriormente, metro por segundo ao quadrado. Então, veja bem, como é metro por segundo ao quadrado, um Newton equivale a 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. A gente não fala assim, né? A gente fala tudo junto. Então, o que é um Newton? É um quilogrâmetro, né? Quilogrâmetro por segundo ao quadrado. E veja bem, essas forças, elas interagem de formas diferentes. Então, eu posso ter uma força atuando quando eu tenho o contato com o corpo. Né? Então, ora, nós temos as forças de contato aqui, ó. Veja bem, a força de contato, você vai lidar aqui com força de tração, a força normal e a força de atrito. Essas são forças de contato. O corpo precisa encostar no outro. Ora, eu tenho as forças de campo. Ora,
força gravitacional, olha aqui o peso, força elétrica e a força magnética. Essas forças são as ditas forças de campo, onde não há necessidade de haver o contato entre os corpos. Veja bem, quando você tem aqui o peso em relação a normal, peso e normal não formam um sistema de ação-reação. Não é ação-reação. Por quê? Porque tanto o peso como a normal, eles estão aplicados no mesmo corpo. Quando a gente lida com o plano vertical, agora, veja bem, eu tenho essa força F aqui, atuando, essa flechinha preta aqui, atuando nesse bloco. O bloco está atuando na parede. Bloco empurra a parede. Parede segura o bloco. Bloco, parede, parede, bloco. Aqui sim, aqui nós vamos nos deparar com um par ação-reação. Então, dessa maneira que nós lidamos com isso. Veja bem, quando a gente lida com o plano inclinado, nós temos que nos lembrar, então, de algumas historinhas que vão acontecer aqui. Quando você lida com o plano inclinado. Veja bem, quando nós lidamos com o sistema cartesiano, no plano cartesiano, os eixos cartesianos, a gente sempre estabelece uma ligação entre o quê? Entre o eixo das abscissas x e a função cosseno. Nós estabelecemos uma relação entre o eixo das ordenadas, o eixo y, e o seno. Quando você está lidando no plano inclinado, isso ocorre de forma diferente. Veja bem, eu tenho o eixo y, portanto, py. Aqui, ó, a função trigonométrica é invertida. Então, no eixo y, eu vou lidar com o cosseno. Ora, eu tenho aqui a componente no eixo x, o peso no eixo x. Ora, no eixo x, agora a função trigonométrica é invertida. No eixo x aqui, a gente vai lidar com a função seno. Veja bem, nós temos que lidar também com uma força muito importante. Nós chamamos de força de tração. A força de tração é o puxar alguma coisa. Tracionar é puxar. Né? Tracionar é puxar. Tanto é que, quando a gente fala em termos automobilísticos, por exemplo, né, você costuma falar, né, que esse carro traciona bem. Isso quer dizer o quê? Ah, porra, mas esse carro puxa bem. Né? Então, é isso que a gente faz. A tração, ela vai ser, então, puxar. E você vai tracionar, né, através, então, de um sistema, que nós vamos ver depois, sistema de Roldanus, né? Você vai puxar através do quê? Um cabo, um fio, uma corda, ou assim por diante. Né? Então, veja bem, nós temos aqui, então, as polias ou roldanas que funcionam dessa forma assim. Né? Dessa forma assim. Eu tenho dois tipos de polia. Eu tenho uma polia que ela vai atuar presa em um elemento. Quando ela está presa em um elemento, nós dizemos então que essa polia é uma polia fixa. Veja bem, quando você tem essa polia e ela não está presa em nada, né, ela pode se deslocar livremente, nós chamamos isso de
polia, né, ou roldana móvel. O Galileu, ele montou um sistema de polias que na realidade não era do Galileu. Quem inventou o sistema de polias foi o Arquimedes, né? Lembra do Arquimedes, lá na velha e boa Siracusa? Então, o Arquimedes montou um sistema. E esse sistema, né, ele vai ser sempre um sistema dito exponencial. Por isso é que a gente chama de um sistema de polias móveis de sistema exponencial. Ou seja, veja bem, quando você tem aqui, ó, quando você tem uma polia, eu passei aqui, deixa eu voltar isso aqui. Então, olha aqui, ó, quando eu tenho essa polia, e essa polia aqui, ela está atuando de uma forma fixa, eu tenho uma polia só, fixa, a força que eu tenho aqui, ela vai ser igual à força R. Né? Essa força R é a força peso, né? É a força de reação. Veja bem, quando eu tenho uma polia dupla, o que vai acontecer aqui? Na polia dupla, eu vou ter esse peso aqui dividido em duas partes. Então a força que eu vou aplicar é apenas a metade do peso. Então é o peso R, reação R, dividido por 2. Então veja bem, 1, dobro de 1 é 2. Então aqui dividido por 2. Quando eu tenho duas polias móveis, eu vou dividir por 4. Né? O dobro do 2. Por isso, exponencial. E eu vou ter aqui, ora, eu tenho agora 3. Agora é o expoente 3. Que expoente 3? O expoente 3 vai me dar 8. Então veja bem, eu tenho a reação, força-peso, força de reação, dividido por 8. Então, ó, veja bem, quando você olha para essa história aqui, ó, você vai ter a reação R. O que é a reação R? A reação R é o peso. E esse N aqui, ó, é o número de polias móveis. Veja bem, quantas polias móveis eu tenho aqui? Nenhuma. Portanto, N é igual a 0. 2 elevado a 0, né? Como qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Portanto, a força é igual ao peso R. Ora, quando eu tenho aqui nessa situação uma polia móvel, N é igual a 1. Duas polias móveis, N é igual a 2. 3 polias móveis, N é igual a 3. Então, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, ao quadrado, 2 elevado a terceiro, né, ao cubo. Então, é dessa forma que as polias funcionam. Quando a gente fala da força elástica, a força elástica, então, ela é sempre com um corpo elástico. Pode parecer redundância, mas não é. Né? Veja bem, quando eu falo um corpo elástico, né, esse corpo ele tem deformação nos dois sentidos. Ele pode alongar ou ele pode encurtar. Fica engraçado porque o elástico, né, aquele negocinho lá que a gente conhece, né, o elástico, né, aquelas borrachinhas lá, né, de você guardar, enrolar dinheiro, né, quem tem. Então você vai perceber o seguinte, que o elástico não é um elemento elástico. O elástico não é elástico.
Porque o elástico, ele funciona apenas num sentido. Veja que, quando você olha para uma mola, você pode alongar a mola ou você pode encurtar. Né? Alongar ou encurtar. Então, esse X aqui, né, é que a gente chama de elongação ou deformação da mola. Essa letra K aqui, essa letra K, ela é a constante, que você não vai se preocupar. Por que você não vai se preocupar? Porque é constante, ora. Então, isso é constante, é sempre o mesmo valor, é um valor tabelado. Né? E quem que fez para nós essa historinha foi o Hooke. Não confundir com aquela coisa verde. Então, aqui é Hooke. O Hooke, então, relacionou a deformação e a constante elástica. Né? Então, essa deformação e a constante elástica faz surgir, então, a nossa força elástica. Então, veja bem, a relação entre a força e a deformação é constante. Relação força-deformação é constante. Ou seja, ela vai ter sempre o mesmo quociente, o mesmo resultado de divisão. Mas o que ocorre? Ocorre que, em determinada situação, você pode aplicar uma força muito grande, que nós chamamos força limite. Essa força limite, ela pode ultrapassar o limite elástico. E daí a mola, veja que ela não segue mais, ela não é mais um sistema linear. Agora, veja, ela é um sistema parabólico, não é um sistema linear mais. Então nós não podemos mais lidar com essa história. Ora, uma das forças mais importantes que existe é a força de atrito. O que acontece com a força de atrito? Primeira coisa, a força de atrito, ela é uma relação entre duas superfícies. Você não pode dizer nunca, a fórmica tem menos atrito que o asfalto. Mentira, não é isso. Porque a fórmica é menos abrasiva. 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 Não é atrito. Então, não tem atrito entre um elemento isolado. Para que haja atrito, eu preciso relacionar, então, as duas superfícies. Né? Eu preciso relacionar as duas superfícies. Né? E esse atrito, então, você tem aqui um meteoro entrando na atmosfera. Ora, o meteoro não tem luz própria. O meteoro não brilha. Por que o meteoro brilha? Porque quando ele entra na atmosfera, a sua superfície, em atrito com o ar, ele entra em combustão. Então, o que nós vemos não é o meteoro. O que nós vemos, então, é a combustão da superfície meteórica. Ora, você tem aqui uma nave espacial entrando na atmosfera. O que acontece aqui? Veja, existe um atrito muito grande. Então, esse atrito pode levar, como já aconteceu, né, do ônibus espacial, ao entrar na atmosfera, ele perdeu uma de suas peças de proteção, cerâmica, e literalmente entrou em combustão, queimou, né, explodiu, pegou fogo. Então é isso que nós falamos. Então, veja bem, na força de atrito vai haver ou não um deslizamento. Então, veja bem, eu tenho aqui a força-peso, pesa para baixo. A força normal, normaleia para cima.
essas forças aqui, elas se anulam. Agora, o que acontece? Eu tenho esse corpo, a coisa que ele mais quer na vida é se movimentar para lá, para a direita. Ora, quem é que impede? Quem impede é a força de atrito. Então, a força de atrito sempre será uma força reducionista. Essa força de atrito, ela vai trabalhar sempre no sentido contrário da velocidade. Ora, se ela trabalha no sentido contrário da velocidade, ela vai fazer com que essa velocidade diminua, fazendo então aquilo que a gente chama de frenagem. A força de atrito, como é que ela é calculada? Então, é calculada de duas formas diferentes. Nós temos, então, o atrito cinético. O atrito cinético é quando o corpo está em movimento. E eu tenho o atrito estático, quando o corpo está em repouso. Então, a minha força de atrito, ela vai ser dada pelo coeficiente de atrito, que é tabelado, você não tem que se preocupar, mais uma constante, né, que você vai encontrar numa tabela, depois nós vamos ver isso, né? Então, você vai ter aqui, então, né, eles vão ter a redução. Veja, nós temos aqui um carro freando. A velocidade do carro está para a direita. A força de atrito para a esquerda. Atuando, então, como uma frenagem do carro. Né? Veja bem, o atrito estático, ele aparece quando o corpo está em repouso, quando o corpo está parado. Né? Então, ora, só vai haver movimento quando eu aplicar uma força F, aqui, ó, quando eu aplicar uma força F, e essa força for maior que a força de atrito. Né? Quando a força for aplicada e eu ver que o corpo não se movimentou, é muito comum a gente falar, a força aplicada é menor que o atrito. Mentira, não é. Significa que a força aplicada é igual ao atrito. É igual ao atrito. Não tem resultante, por isso que o corpo permanece em repouso. Se tivesse resultante, o corpo teria movimento. Né? Então, veja bem, a força de atrito estático, ela vai lidar sempre atuando junto com a normal. Então, veja bem, nós temos aqui, ó, um corpo numa superfície plana, uma força atuando, a tendência é se movimentar para cá. A força de atrito não deixa, fazendo com que esse corpo permaneça em repouso. No plano inclinado, né? Lembra, ó, a componente X vai fazer com que esse corpo desça. No entanto, a força de atrito impede. Embora a tendência seja movimentar nessa direção e nesse sentido, a força de atrito atua no sentido contrário. Né? Então, ora, quando é que ele vai entrar em movimento? Entrar em movimento, ele entra quando nós chamamos força de destaque. O que é destaque? O que vocês fariam se eu falar para vocês? Destaque é uma folha. Você vai separar a folha. Você vai tirar, vai arrancar a folha. Então, o destaque é quando o corpo é destacado. O corpo se movimenta em uma superfície. Né? Então, essa é a força dita força de destaque. Né? Ora, veja bem, essas forças do movimento, elas vão atuar, conforme já vimos anteriormente, conforme a segunda lei do Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, né? Ou lei fundamental da dinâmica, onde nós temos que a força, né, a força resultante
é a massa vezes a aceleração. Né? Então, como é massa vezes aceleração, quando eu vou fazer com que esse corpo saia do repouso, eu vou movimentar a massa inercial. Quanto maior for a massa, mais difícil é fazer com que o corpo entre em movimento. Quanto maior a massa, mais difícil é fazer um corpo em movimento parar. Né? Então, é isso que nós lidamos. Veja bem, quando a gente trata dos elevadores, nós temos duas situações, né, de movimento. Ou o elevador está subindo ou o elevador está descendo. Ora, quando o elevador estiver subindo, ele vai subir de duas formas. Ou ele sobe acelerado ou ele sobe retardado. Quando ele sobe com a velocidade aumentando, o que vai acontecer? Aqui, ó, nós vamos ter então que a nossa força normal é maior do que a força peso. Quando ele está subindo e a sua velocidade está diminuindo, ou seja, ele sobe no movimento retardado, a força peso é maior do que a força normal. Ora, vejam bem, ocorre no sentido contrário a função contrária. Quando ele desce acelerado, ou seja, ele está descendo e a sua velocidade aumentando. O que isso significa? Significa que a força normal é menor do que o peso. Veja, um elevador subir retardado ou descer acelerado, as forças têm a mesma relação. Quando um elevador sobe acelerado ou desce retardado, as forças têm a mesma relação. Tá lá? Então, essa é a historinha que nós temos para contar para vocês a respeito das principais forças.